Boa tarde, pessoal. Hoje a gente vai dar continuidade ao estudo dos sistemas, do corpo humano. A gente está aí quase encerrando essa parte dos nossos estudos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre reprodução humana, sobre o sistema reprodutor. Os tópicos da nossa aula de hoje serão o sistema genital masculino, o sistema genital feminino, o ciclo menstrual, da fecundação até o parto e a determinação do sexo do bebê. Então vamos lá. Vocês estão vendo aí na imagem um recorte do sistema genital masculino, como se a gente estivesse vendo de uma forma, num corte lateral. Então eu vou falar alguns órgãos para vocês e a gente vai pontuando devagarzinho. O primeiro aí, que talvez seja o principal deles, talvez não, é o principal, que é a gônada masculina, é o testículo. O testículo tem duas funções principais. A primeira delas é a função reprodutiva em si. Então, são nos testículos que são produzidos os espermatozoides. E a segunda função é a função hormonal. Por quê? São nos testículos que começa a produção da testosterona, que é o principal hormônio masculino, que vai dar as principais características dos homens. Então, nós temos vamos pensar assim, a gente tem uma criança, um menininho, e quando ele começa ali na adolescência, entra na fase da puberdade. O que significa entrar na fase da puberdade? É quando os hormônios, tanto no menino quanto na menina, eles começam a aumentar a sua produção. Então, o menino entrou ali na puberdade, a taxa de testosterona desse menino vai aumentar, certo? E aí ele vai começar a mudar, vai ter algumas características. Quais são? Normalmente o menino começa a criar barba, começa a aumentar a quantidade de pelos pelo corpo, o gogó fica mais proeminente, a voz muda, a voz fica um pouco mais grossa, um pouco mais grave, ocorre um aumento do pênis, do sacro escrotal e tudo isso. Então começa-se ali a produção dos espermatozoides. A partir daquele momento, o homem já entra na idade fértil dele. Qual que é a principal diferença entre os homens e as mulheres no que diz respeito ao sistema genital, além dos órgãos todos, das estruturas? É que o homem, ele começa ali na puberdade, a idade fértil, e ao longo de toda a vida dele, ele tá nesse período perdão, ele tá nesse período de idade fértil. Então, a partir da puberdade, ali que começa, no final da infância, começo da adolescência, e até ele tá bem mais velho, Digamos que até a morte o homem continua podendo procriar. A mulher não, Ela tem ali o início da vida fértil dela e em algum momento ela vai parar de produzir os óvulos. O homem não, ele vai continuar produzindo espermatozoide até o final da sua vida. Por isso que é muito mais fácil um homem ter muito mais filhos do que a mulher, Porque ao longo de toda a vida dele ele pode ter filho. E a mulher não, ela vai ter ali a idade fértil dela, certo? Uma outra diferença também é que o homem está fértil durante o mês todo, então ele pode ali ter relação sexual durante todos os dias do mês e sempre vai ter a possibilidade dele conseguir engravidar uma mulher. A mulher não, ela tem determinados dias do mês em que ela está mais fértil e que vai ser possível ela engravidar. Nos outros dias não, mas isso a gente vai ver um pouquinho mais pra frente, tá? Nós temos aqui a bolsa escrotal, que a função dela é muito simples, é proteger o testículo. Proteger toda essa região aqui que é muito sensível, uma vez que ocorre a produção dos espermatozoides aqui e é uma região muito vascularizada, ou seja, tem muita veia que passa ali dentro, então é uma região muito sensível. Nós temos aqui o epidídimo, que é o caminho do espermatozoide vai ser testículo, ele vai subir aqui, para o epidídimo, e depois ele vai subir pelo canal deferente. A bexiga urinária, ela tá aparecendo aqui só porque, como é um corte lateral, mas ela não faz parte, tá, do sistema reprodutor. Então, vai subir aqui pelo canal deferente, vai passar pela vesícula seminal. O que acontece na vesícula seminal? O sêmen, ele não é composto só de espermatozoide. O sêmen tem vários líquidos que ajudam, esse espermatozoide a percorrer mais fácil o caminho até chegar lá no corpo da mulher, porque é isso que é a grande função da reprodução é que o espermatozoide consiga alcançar o óvulo e, a partir disso, ocorra a fecundação e a procriação, certo? Mas o sêmen não vai ser composto só
por espermatozoides. Ele também tem líquidos, e esses líquidos vão ser produzidos aonde? Na vesícula seminal. Então, passa por aqui, né? Até sair, passar pelo pênis e sair na uretra, certo? Nós temos também a próstata, que também é muito importante, porque ela também produz líquidos que ajudam nessa lubrificação na produção do sêmen, certo? Aqui nós temos o pênis, né, que é o corpo esponjoso, aqui, e temos a glande. Esses são os principais órgãos ou partes importantes do sistema genital masculino, certo? Aqui está mostrando um corte aproximado, mostrando dentro do testículo, né? Como é que funciona lá dentro dos testículos. Então, nós temos aqui os túbulos seminíferos. São nos túbulos seminíferos que vão ser produzidos os espermatozoides e eles vão ficar armazenados até a hora em que for ocorrer a ejaculação e esses espermatozoides forem sair, né? Eles se armazenam aqui no epidídimo, como eu já falei, passam pelo canal deferente, assim até sair lá pela uretra. A uretra, ela, nos homens, ela é compartilhada tanto no sistema reprodutor quanto no sistema excretor. Eu não sei se vocês lembram, né? Que é também pela uretra que se sai a urina. Perdão. Então, essa é uma parte que é compartilhada pelos dois sistemas, tá? O que é diferente nas mulheres. Nas mulheres, a uretra não é compartilhada no sistema reprodutor, tá? Ela só faz parte do sistema excretor. No sistema reprodutor é diferente. Vocês vão ver mais pra frente. Aqui nós temos a imagem de um espermatozoide, né? Obviamente, pessoal, que isso é uma visão microscópica, né? Então, a gente colocou no microscópio para conseguir enxergar toda essa estrutura, né? Que é a cabeça e a cauda, que são as partes importantes que vocês precisam entender. Temos o flagelo aqui, né, que faz parte da cauda, que é ele que vai se movimentar e permitir que esse espermatozoide chegue até o óvulo para que ocorra a fecundação. Pessoal, eu estou falando sempre sobre a fecundação, mas é porque eu vou deixar para falar sobre métodos anticoncepcionais na próxima aula. Então, eu quero que vocês entendam como funciona todo o sistema, tá? Tanto o masculino quanto o feminino, para que na próxima aula, quando a gente falar sobre métodos anticoncepcionais e doenças sexualmente transmissíveis, vocês já tenham na cabeça de vocês as partes, né, desse sistema para vocês conseguirem entender melhor como que cada método anticoncepcional vai agir no corpo, tá? Vai agir para impedir essa fecundação, que é isso tudo que a gente está falando, certo? Aqui nós temos, como eu já falei, a estrutura interna do testículo, mostrando os túbulos seminíferos, o epidídimo e o ducto deferente. A estrutura do espermatozoide, né, que mostra que na cabeça há um núcleo com o material genético. Então, esse material genético que está na cabeça aqui, ó, do espermatozoide, não deu para ver porque a imagem aqui é escura, mas enfim, aqui, né? Esse material genético que está aqui dentro vai ser o material genético que vai se unir ao material genético do óvulo, e o material genético dessas duas pessoas juntas vai formar o material genético do embrião e aí do bebê e tudo mais. Então, como a gente sempre tem na fecundação uma parte que é masculina, que é o espermatozoide, e a parte feminina, que é o óvulo, sempre o embrião vai ter dois materiais genéticos, metade da mãe e metade do pai. E é esse material genético que sai da cabeça do espermatozoide, tá? Que vai ser passado para o embrião. Então, quando a gente tem as características parecidas com o nosso pai ou parecido com a nossa mãe, é daí que vem esse material genético, tá? Nós temos bolsas com as enzimas digestivas que agem sobre a membrana do ovário feminino, né? Provocando seu rompimento e permitindo a entrada do espermatozoide. Certo? Vamos lá, continuando. Agora aqui a mesma coisa, a gente tem um corte do sistema genital feminino, né? O corte lateral. E eu vou falar para vocês também um pouquinho de cada órgão desse sistema, certo? Então vamos lá. O principal deles, né, que é a gônada feminina, é o ovário. O ovário, ele é comparado como se fosse ao testículo, porque uma vez que o testículo produz
os espermatozoides, o ovário é o órgão responsável por produzir os óvulos, né? Então são os óvulos que fazem parte aí, que é a principal parte do sistema reprodutor feminino, certo? No caso das mulheres, nós temos dois ovários, né? Um direito e um esquerdo. Como é que vai funcionar? É assim, ó. A cada mês a mulher menstrua e a cada mês ocorre a produção e liberação de óvulo. Em um mês ela libera do ovário direito, por exemplo, e no outro mês ela libera do ovário esquerdo, certo? Lembra que eu falei que a diferença é que o homem consegue, a partir da puberdade, ao longo da vida inteira, produzir espermatozoides, a mulher não. A partir do momento que a mulher tem a primeira menstruação, que é chamada de menarca, vai começar a produção de óvulos. Quando a mulher entra na menopausa, que é a última menstruação, né, o período ali da menopausa, a mulher que vai ali, tem mulheres que entram mais novas, tem mulheres que entram mais velhas, mas assim, vamos estabelecer uma idade ali entre os 50 anos, que é quando a mulher entra na menopausa. Ela parou de menstruar. Então, parou de menstruar, acabou a idade fértil da mulher. A partir daí, ela não pode mais, ela não consegue mais gerar um embrião. Por quê? Porque o ovário para de produzir óvulos. Ele para e ele começa o quê? A diminuir, né? A diminuir, até que quando a mulher já tá mais velha, o ovário dela já tá bem menor, já tá bem pequenininho, certo? Então aí é uma diferença bem importante que vocês entendam, né? Que a mulher, ela tem uma idade fértil, sim, ali até onde ela pode reproduzir. Depois, não existe mais a possibilidade dessa mulher conseguir produzir óvulo e ter um embrião, né? Ocorrer a fecundação, certinho? Um outro órgão muito importante é o útero. Como todos vocês devem saber, o útero é o órgão responsável onde vai ocorrer a fecundação, e é ele que vai armazenar, ele que vai guardar o embrião e depois o bebê até o nascimento. No caso dos seres humanos, a gravidez da mulher, ela vai até ali os 9 meses, né? De 38 a 41 semanas. Porque os médicos contam por semanas. Quem conta por meses somos nós, mas os médicos, eles contam por semanas. E normalmente eles começam a contar a data da gravidez a partir da última relação sexual que a mulher relatar para ele. Então, por exemplo, a mulher tá com suspeita que tá grávida, faz o exame, né? Faz o exame de sangue, né? Ela pode até fazer primeiro o exame de urina, aquele que você compra na farmácia. Mas depois ela vai ter que fazer o exame de sangue, que é pra ter certeza mesmo. Então ela fez o exame de sangue, lá vai sair uma estimativa de quantas semanas a mulher tá grávida. Quando ela for consultar com o médico dela, ele vai perguntar, né, qual foi a última relação sexual, a mulher vai relatar ali todo o processo e aí ele vai começar a contar semanas a partir dessa última relação sexual, que é quando ele vai entender que ocorreu a fecundação. Mesmo que a mulher, a última relação sexual dela, ela já estivesse grávida, mas ela não sabia, ele vai começar a contar ali a partir da última data que essa mulher conseguir relatar, certo? Uma gravidez saudável vai ali a partir de 37 semanas, melhor 38, até as 41 semanas, a mulher pode entrar em trabalho de parto. Em alguns casos, quando a gravidez é de risco, quando tem algum problema, o médico vai antecipar esse parto, ou se chegar até 41 semanas e a mulher não entrar em trabalho de parto naturalmente, o médico pode induzir esse parto também para evitar um sofrimento fetal, né? Porque ali o bebê já vai estar grande, já vai estar todo pronto para nascer e vai faltar espaço, vai faltar oxigênio, pode faltar várias coisas. Então esse médico também induz esse parto. Vou beber uma aguinha aqui, gente. Vou falando, vai ficando sem voz. Certo? A gente vai falar um pouquinho mais pra frente sobre parto, tá? E aí eu falo tudo que a gente tem que falar sobre essa parte. Lembrando, meninos, que conforme vocês forem assistindo às aulas e forem surgindo dúvidas, vai anotando, que aí vocês conseguem me perguntar pelo WhatsApp, tá? Depois a gente aprofunda mais no assunto. Nós temos aqui as tubas uterinas, que é essa imagem aqui, ó. As tubas uterinas, elas são importantes por quê?
A fecundação, ela não acontece dentro do útero, tá? Ela vai acontecer na tuba uterina. Depois de fecundado é que o ovo vai parar no útero. Então, as tubas uterinas são muito importantes. Quando a mulher passa por um processo de... Alguém já ouviu falar em laqueadura? Que a mulher faz uma cirurgia. É na tuba uterina que acontece a laqueadura. O médico vai lá e corta a tuba uterina, que aí impede que o ovo vá para o útero depois, tá? Então, também são muito importantes. A bexiga urinária, novamente, ela tá aparecendo aqui somente porque tá fazendo um corte transversal. Ela não faz parte do sistema reprodutor, tá? Aqui nós temos o colo do útero, que é aqui, ó, bem na entradinha do útero, certo? Normalmente, o câncer de útero, ele começa no colo do útero, tá? Então, é muito importante as mulheres sempre estarem fazendo exames para conseguir observar ali no colo do útero se tá tudo bem, se tá tudo certinho, tá? O reto também não faz parte do sistema reprodutor. Aqui nós temos o clitóris, que é um órgão responsável, né, ali, ele que recebe os estímulos e durante a relação sexual vai promover o prazer da mulher. E nós temos aqui a vagina. Presta bastante atenção, porque diferente do homem, em que a uretra faz parte tanto do sistema excretor quanto do sistema reprodutor, na mulher a uretra não faz parte do sistema reprodutor, tá? Então preste atenção. Eu não sei se vocês viram, se vocês assistem, mas talvez alguns de vocês assistam. Tem um BBB, aquele programa da Globo, né? E eu vi a notícia que uma menina, ela usou um absorvente íntimo, o OB, não sei se vocês já ouviram falar, que é o absorvente que você introduz na vagina, né? Para conter ali o fluxo do sangue menstrual. Ela achou que colocando esse OB na vagina também seguraria o quê? Ela foi fazer uma prova lá do líder, era uma prova de resistência, e ela achou que se ela colocasse esse OB, ela ia conseguir segurar o xixi. Ou seja, talvez se ela fizesse xixi na roupa, o OB ia absorver. Qual que foi o erro dela? O OB a gente vai inserir aonde? A gente vai inserir aqui, ó, na vagina, nesse tubo aqui, ó. Por quê? A gente não quer que o absorvente segure o sangue menstrual. O sangue menstrual, ele vem do útero aqui, ó. Ele sai do útero e sai aqui na vagina, certo? Então, é aqui que a mulher coloca o OB. Para segurar o xixi, por onde que sai o xixi? O xixi sai pela uretra. Então, são canais diferentes. A mulher tem 2 canais. Na frente é a uretra, que é bem menor, é só um buraquinho por onde sai a urina. E atrás, uma entrada maior, é a vagina, que é onde a menina coloca aí o absorvente íntimo, o OB, é por onde sai o sangue menstrual, é por onde sai o bebê no parto normal e é por onde o pênis é introduzido durante o ato sexual. Então tem que tomar muito cuidado para não confundir. O homem tem só um canal, por onde vai sair tanto a urina quanto o sêmen, né, com os espermatozoides. A mulher não, ela tem duas entradas, né, ou 2 saídas. A que sai o xixi e a que sai o sangue menstrual, certo? Então tem que tomar cuidado para não confundir aí. Vamos para o próximo. O sistema genital feminino, né, como eu já falei, o principal órgão é o ovário, que ele vai produzir o quê? Os ovócitos, que depois vão se amadurecer e vão se transformar em óvulos. Então, olha aí. Os ovócitos, eles começam a ser produzidos quando a mulher ainda é um embrião dentro do útero da mãe. Então, a mulher está grávida, descobriu que é de uma menina, lá dentro do útero da mãe já começa a produção desses ovócitos, tá? Ao nascer, a menina já tem um número determinado de ovócitos, células que, ao completarem seu desenvolvimento, darão origem aos óvulos. Então, a mulher nasceu ali com a quantidade determinada de ovócitos. Ela não é igual ao homem, que durante toda a vida vai conseguir produzir espermatozoide. Não, a mulher já nasce com a quantidade pré-determinada de ovócito. Quando é que começa a amadurecer esse ovócito para se transformar em óvulo? A partir do momento que a mulher entra na puberdade, a partir da menarca, que é a primeira menstruação, certo? E aí, cada mês vai ser liberado um óvulo de um ovário.
Do ovário esquerdo, do ovário direito, do ovário esquerdo, do ovário direito. E assim, isso a gente tá falando, gente, se for uma mulher que esteja saudável, que esteja com o sistema genital, né, em perfeito funcionamento, tudo bonitinho, certo? Porque às vezes acontece alguns problemas em que a mulher consegue liberar o óvulo só do ovário esquerdo, ou só do ovário direito, um mês ela libera do direito e no outro mês do direito e depois do esquerdo. Tudo isso pode acontecer. E tudo isso também dificulta o quê? Pode dificultar a reprodução, né? Pode dificultar a fecundação. Então, pode dificultar essa mulher a conseguir engravidar. No início da puberdade feminina ocorre a menarca, como eu já falei, que acontece após a primeira ovulação, normalmente por volta dos 11 anos de idade, mas pode acontecer depois, antes, né? Isso aí é só uma estimativa. Após, geralmente, uma vez por mês, um dos ovários libera um ovócito, que é capturado pela tuba uterina. No mês seguinte, será a vez do outro ovário liberar outro ovócito, certo? Deixa eu voltar a imagem aqui. Então, essa imagem aqui tá boa. Então, é o seguinte. Vamos falar sobre o ciclo menstrual. Mulher produz o óvulo lá no ovário, né? Ele amadurece e essa mulher libera ele lá na tuba uterina. Aconteceu a fecundação, a mulher vai engravidar. Não aconteceu a fecundação, a mulher vai menstruar. Então, é disso que a gente vai falar agora, do ciclo menstrual, tá? Para ocorrer a menstruação, ocorre a junção de vários hormônios. O ovário, além dele produzir os óvulos, ele também produz hormônio. Quais são? Se lá no homem o testículo produzia a testosterona, na mulher o ovário vai produzir o estrógeno e a progesterona. E os níveis desse hormônio vai mudar durante o mês. Determinados dias do mês vai aumentar, determinados dias do mês ele vai abaixar. Também ocorre um aumento e a diminuição enquanto a mulher estiver grávida. Tudo isso, né, altera aí o ciclo. Além do estrógeno e da progesterona, vão atuar também durante o ciclo menstrual um hormônio chamado LH e outro chamado FSH. O LH e o FSH, eles são produzidos no cérebro, então eles não são produzidos pelo ovário, são produzidos lá no cérebro e liberados no organismo. Então vamos lá. Normalmente, o ciclo menstrual da mulher, ele é de 28 dias. O que isso significa? Começa a contar a partir do primeiro dia que a mulher menstruou. Supondo que a mulher menstruou no dia 1, no dia 1º a mulher menstruou. O ciclo dela vai demorar 28 dias. Então, vamos lá. Menstruou aqui, ó, no dia 1. Durante aí mais ou menos uns 4, 5 dias, a mulher até 6 dias ou até uma semana, tá, gente? Isso é o de menos para vocês entenderem. Assim, eu quero que vocês entendam só as fases do ciclo menstrual. Ocorre a menstruação. Então, vai ocorrer o quê? A liberação do sangue. Ah, professora, mas é só sangue que libera durante a menstruação? Não. Na verdade, é uma quantidade muito pequena de sangue. O que mais vai acontecer é a descamação do útero, porque a menstruação nada mais é do que o organismo jogar fora toda a preparação que o útero fez para receber um bebê. Como não recebeu o bebê, a mulher não ficou grávida, o organismo vai jogar fora toda essa preparação para que no mês seguinte aconteça a mesma coisa e a mulher esteja apta novamente a engravidar, certo? Então, ocorreu aqui a menstruação. Começa a liberar sangue. Aqui no meio, ali do começo para o meio do final da menstruação, ocorre um aumento do fluxo menstrual, depois começa a diminuir e a mulher para de menstruar, certo? Durante a menstruação, tá vendo aqui, ó, pequenininho? Isso aqui é o ovócito, tá? O que o ovócito tá? Tá pequenininho, ele não tá pronto para ser liberado ainda. Então, durante a menstruação, a mulher não libera óvulo. Então, mesmo se ela tiver relação sexual, a chance dela engravidar é muito pequena. Nada impede a mulher, de quando ela estiver menstruada, de ter relação sexual. O que acontece é que às vezes a mulher se sente desconfortável, né, com a situação de estar menstruada, não quer, se sente um pouco mais sensível nessa parte. Mas olhando assim o organismo fisicamente, nada impede durante que a mulher esteja menstruada e tenha relação sexual. Inclusive, durante essa fase vai ser a fase mais segura para fazer sexo,
sem proteção, porque a mulher provavelmente não vai engravidar, porque ela não vai liberar óvulo nessa fase. Então tá aqui, né, o ovócito pequenininho. Temos aqui a fase folicular, significa o quê? Que o folículo está se amadurecendo, né? O ovócito está se amadurecendo para ser liberado. Então, quando chega nessa parte aqui, ó, ele já tá maior, né? Vocês estão vendo aí na imagem, ele já tá maior, já tá maduro, já tá pronto para ser liberado. Tá vendo que aqui, ó, quando esse ovócito tá pronto para ser liberado, já tá na fase proliferativa, a mulher já não tá menstruando mais. Isso aqui é lá por volta do dia 10, né? A mulher menstruou no dia 1º. Lá pelo dia 10, começa essa fase proliferativa. Aqui, ó, vocês vão conseguir ver o que aconteceu aqui. A mulher liberou esse ovócito. E esse ovócito foi lá para a tuba uterina, vai ficar lá esperando o espermatozoide. Então, fica lá na tuba uterina esperando. Quando é que acontece isso? Normalmente, na metade do ciclo. Se o ciclo é de 28 dias, é no 14º dia. Então, no 14º dia é o dia fértil da mulher. O dia em que, se ela quiser ter maiores chances de engravidar, ela tem que, né, que ter relação sexual desprotegida, sem estar tomando remédio, sem estar usando camisinha nem nada, que aí a chance dela engravidar vai ser maior. Ou se a mulher não quiser engravidar, durante essa fase ela tem que se proteger bastante para que não ocorra gravidez. Professora, mas é assim, certeza que é no 14º dia? Não, vai variar entre o 10º dia e o 18º dia. Então, ali durante 8 dias ocorre o risco, tá? Porque pode variar muito, pode ser que seja no 15º dia, pode ser que seja no 16º dia, isso vai depender do organismo da mulher. Por isso que quando ela vai consultar com o ginecologista, ela vai fazer todos os exames e aí ele vai conseguir identificar melhor qual é o dia fértil dessa mulher, né? Conforme ele for olhando todas as menstruações dela, conforme a mulher for controlando o ciclo menstrual. Por isso que é importante também as mulheres controlarem bastante seu ciclo menstrual, para poder saber direitinho todas essas etapas, certo? Uma outra coisa importante, pode ser que no 14º dia seja o dia mais fértil da mulher. Nesse dia ela estava protegida, ela não quer engravidar, né? Então, ela e o parceiro dela se protegeram, fizeram relação sexual, mas estavam protegidos. Só que o que acontece? O esperma, ele consegue sobreviver dentro do corpo da mulher até 72 horas. Isso significa o quê? 3 dias. Então, a mulher fez relação sexual aqui no 14º dia. Estava protegida, mas o que acontece? Estava tomando remédio, por exemplo, anticoncepcional. Lá no 16º dia, é possível que esse espermatozoide ainda esteja dentro do organismo da mulher. Então, por que é importante tomar todos, quando você toma anticoncepcional, por exemplo, tomar todo dia certinho, ou outro tipo de método, né, que seja hormonal? Que a mulher tome certinho, porque pode ser que naquele dia ela esteja protegida, mas o espermatozoide ainda sobrevive 2, 3 dias lá no organismo. Se ela não estiver protegida esses dias, pode ser que ocorra a gravidez, certo? Depois do 14º dia até o 28º dia é a fase secretora, em que a mulher, que esse ovário, né, esse óvulo não foi fecundado, então esse óvulo vai se degenerar. O organismo da mulher se preparou para receber a gravidez durante essa fase secretora, que ele estava todo pronto para receber a gravidez. Não recebeu, o que vai acontecer? Começa tudo de novo. O organismo vai expulsar toda essa preparação, né, e vai descamar o útero para que ocorra novamente a menstruação, certo? Então, esse é o ciclo menstrual. Então, vamos supor, por exemplo, a mulher menstruou dia 10 de fevereiro. Então, esse foi o primeiro dia da menstruação. Então, esse é o dia 1. O dia 10 lá, dia 10 de fevereiro. É o dia 1 que a gente vai começar a contar o ciclo menstrual. Então, você vai contar 28 dias, pode ser que sejam 27 dias, pode ser que seja 30 dias, pode ocorrer essa mudança de mulher para mulher. Mas vamos supor que seja 28 dias. Então, a mulher menstruou no dia 10 de fevereiro. Vai contar 28 dias, quando for lá mais ou menos 8 de março, a mulher vai menstruar de novo. Então, é assim que a gente conta o ciclo. Se ela menstruou no dia 10 de fevereiro, lá entre o dia 20 até o dia 24, 25, é o período fértil. Então, é ali que a mulher ou tem que se proteger com maior cautela para que não ocorra fecundação e ela não engravide,
ou ela, se ela estiver querendo engravidar, é onde ela tem que ter maior relação sexual para que possa engravidar, certo? Agora vamos falar um pouquinho sobre a fecundação, gestão e parto. A fecundação é o ato de se unir o esperma com o óvulo. Onde é que acontece a fecundação? A fecundação vai acontecer aqui, ó, na tuba uterina. Aqui nós temos o ovário e aqui nós temos a tuba, certo? A mulher libera o óvulo e ele fica esperando aqui, ó, bem nessa região aqui, certo? Na tuba uterina. Teve relação sexual, né? Não tomava remédio, não usava camisinha, não tinha nenhum método anticoncepcional de barreira, né? Que impedia esse espermatozoide de chegar até esse óvulo. O que vai acontecer? O espermatozoide vai fazer o seguinte caminho, ele vai subir aqui, ó, pela vagina. Por isso que é importante todos aqueles líquidos, né? Para ajudar com que esse espermatozoide consiga nadar até chegar no óvulo. Então vai subir aqui na vagina, vai subir no útero, vai encontrar o óvulo aonde? Aqui. Aconteceu o quê? A fecundação. Olha aqui a imagenzinha, ó. A cabeça do espermatozoide, que tinha aquelas enzimas digestivas que a gente falou, ele vai conseguir romper com a barreira do óvulo e vai entrar lá dentro. Professora, acontece só um espermatozoide que consegue entrar em um óvulo? Sim, a partir do momento em que o espermatozoide entrou no óvulo, aconteceu a fecundação, acabou. Ou não vai ter outro que vai conseguir entrar, certo? Nosso organismo ele é muito equilibrado nesse sentido. Tem um filme muito legal, não sei se vocês já assistiram, que chama Mamãe, olha quem está falando agora. Um negócio assim, depois vocês procuram. Lá mostra a imagem muito legal, assim, muito didática de como acontece a fecundação, né? Do espermatozoide encontrou o óvulo. É um filme bem antigo, talvez vocês já tenham até assistido, mas se não assistirem é um filme legal. E é um filme que adolescente, criança pode assistir também, que dá para entender bacana, assim, como é que funciona. Ai, professora, mas você falou que só o espermatozoide vai entrar em um óvulo. Como é que acontece a gravidez de gêmeos? Então, na gravidez de gêmeos, o que acontece? Não é 2 espermatozoides que vão entrar em um óvulo. Quando são gêmeos que não são idênticos, o que acontece? Às vezes, naquele mês, a mulher liberou 2 óvulos. Como a mulher liberou 2 óvulos, um espermatozoide vai fecundar um óvulo e outro espermatozoide vai fecundar outro óvulo. Então, a mulher teve 2 fecundações, vai produzir 2 zigotos. Esses 2 zigotos vão lá para o útero e essa mulher vai ter gravidez de gêmeos. Mas são gêmeos o quê? Diferentes, tanto na aparência física, pode ser de sexos diferentes e tudo mais. Agora, quando são gêmeos idênticos, o que acontece? A mulher liberou um óvulo. Um espermatozoide fecundou esse um óvulo. Só tinha um de cada um, tudo certo. Quando começa a divisão celular, pode ser que ocorra a separação desse óvulo em 2 zigotos. E aí vai produzir 2 embriões, que vai ser a gravidez de gêmeos. Mas como eles vieram do mesmo espermatozoide e do mesmo óvulo, vão ser gêmeos idênticos, né? Do mesmo sexo e com a mesma aparência, certo? Então, aqui ocorreu a fecundação, o zigoto vai fazer o caminho inverso agora, ó. Ele vai caminhar. Tá vendo que aqui eram 2, aí aqui já começa 4, até, tá vendo que aumentou o número de células? Tá ocorrendo essa multiplicação de células para que ocorra a formação do embrião, tá? Então, é assim que começa a vida, né? A nossa vida, ela começa com a multiplicação das células. A célula que veio do nosso pai e da nossa mãe vão se multiplicando, 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 até formar o embrião, e aí forma o feto, até formar o bebezinho, certo? Então, ele volta aqui, ó, pro útero. Ele gruda na parede do útero, então é a implementação no endométrio, tá? Que chama essa parte, implementação no endométrio. Ele gruda aqui e ocorre o processo de nidação, que é esse processo do zigoto conseguir grudar ali no útero. E aí tá estabelecida a gravidez, certo? Que vai se desenvolver no útero. Às vezes a gente imagina que o útero é um órgão muito grande por estar armazenando um bebê, né? A gente sempre tem essa percepção. Nossa, deve ser grande, porque ele consegue
durante 9 meses carregar um bebê. Mas na verdade, o útero é um órgão bem pequeno, tá? Bem pequeno mesmo, assim, mais ou menos assim. E ele vai aumentando conforme o bebê vai aumentando. Por isso que ele é muito vascularizado e ele é muscular. Ele consegue o quê? Porque é músculo que consegue crescer, não é? Então, é assim que o útero consegue crescer, porque ele é muscular. E depois, quando ocorre o parto, ele consegue se contrair novamente. Vista frontal do sistema genital feminino, mostrando a liberação do ovócito pelo ovário, ovulação, a fecundação na tuba uterina, gerando o zigoto. O processo de segmentação e a implementação do embrião no endométrio uterino espaçado por ação hormonal. Ocorreu a fecundação. Agora nós temos o quê? A gestação. Nos seres humanos, como eu já falei, a gestação vai levar ali de 37 a 41 semanas, certo? O que é importante a gente saber? Isso aqui, ó, é o útero, tá? O útero já dilatado ali com o feto ali bonitinho, implantado. Nós temos a bolsa amniótica, que é preenchida por líquido, protege o bebê de choques mecânicos no dessecamento e de variações de temperatura. Então, quando a gente fala assim, ó, a bolsa rompeu quando a mulher entra em trabalho de parto. Quem que rompeu? A bolsa amniótica. Por isso que a mulher libera o quê? Líquido. Imagina se a gente tivesse uma gravidez que não tivesse essa bolsa. Imagina, nada poderia encostar na nossa barriga, porque tudo poderia o quê? Machucar o bebê, né? Mas como tem esse líquido, ele absorve os impactos do meio externo, certo? Além, né, de evitar o dessecamento e a variação de temperatura. Nós temos o cordão umbilical, todo mundo sabe qual que é, né? Aquele que o médico corta quando tá acontecendo o parto. É ele que comunica o bebê com a placenta. Nós temos aqui a parede do útero e, por fim, muito importante, a placenta. É através da placenta que vai ocorrer as trocas entre o sangue do bebê e o sangue materno. É a partir da placenta que o bebê recebe água, oxigênio, nutrientes, toda a circulação materna, certo? Então, por onde que o bebê respira? O bebê respira pela placenta. Por onde que o bebê se alimenta? O bebê se alimenta pela placenta, certo? Então, por isso que quando ocorre deslocamento da placenta, a mulher pode perder o bebê, né? Então, assim, já tem que correr logo no médico para ver o que é, para evitar que ocorra o deslocamento total dessa placenta e a mulher perca o bebê, tá? Por último, aqui nós temos a D. Eu esqueci de falar. O parto, todos nós sabemos, né, que ele pode acontecer de dois jeitos. Ou é parto vaginal, ou seja, a mulher vai expurgar esse bebê pela vagina, ou parto cesárea, que é aquele que o médico vai lá, corta as camadas de gordura e consegue tirar o bebê, tá? Todo mundo sabe a diferença entre esses dois. Por que eu não gosto que utiliza o termo parto normal? Ele já tá meio em desuso, os médicos não gostam mais de usar. Por quê? Parto normal dá uma sensação de normalidade, mas o parto cesáreo também é um parto normal, porque também tá dentro da normalidade. Então, por isso que é melhor falar parto vaginal. Por quê? Vagina, né? Ele sai pela vagina e parto cesáreo é aquele que ocorre a cirurgia, né? Que corta a barriga, certo? Agora vamos falar um pouquinho de determinação do sexo. Como eu falei lá atrás, o material genético vem metade do óvulo, metade do espermatozoide. Os dois vão se juntar e aí vai compor o material genético do bebê. Então, metade da mãe e metade do pai. Como é que a gente sabe se o bebê vai ser homem ou mulher? Quando a gente faz o exame lá, né? O exame de sangue ou a ultrassonografia para ver o sexo. Mas como é que acontece a determinação do sexo? Lá na fecundação, aquele óvulo e aquele espermatozoide vão virar aquele ovo, aquele zigoto e aquele vai ter um determinado sexo. Mulheres só vão fornecer um tipo de material genético, que é o X. Então, por exemplo, aqui, deixa eu escrever para vocês e mostrar aqui na câmera. Então, olha só.
ver se vai dar para mostrar. A mulher, ela só consegue liberar um tipo de material genético, que é o XX. Já o homem, o material genético dele é o XY. Então, quem determina o sexo é sempre o espermatozoide, é sempre o homem. Porque a mulher só vai conseguir fornecer para o bebê material X. O homem consegue fornecer material X ou material Y. Se ele transmite o X, então XX vai ser o quê? Menina. Se ele transmite o Y, então vai juntar o X da mulher, o Y dele, vai ser o quê? Um menino, certo? Dúvida? Essa parte é um pouco mais complicada, mas você conseguiu entender. Então, ó, representação do cariótipo humano, masculino, no qual os 23 pares de cromossomos homólogos estão organizados de acordo com o seu tamanho, formando os grupos indicados por letras. Então, esse é o masculino. Cariótipo é o conjunto cromossômico característico de uma espécie. Nos humanos, o cariótipo feminino é representado por 44 cromossomos mais o XX, enquanto o cariótipo masculino é indicado por 44 cromossomos mais o X e o Y. Se o óvulo só consegue passar o X e o homem consegue, o espermatozoide consegue passar X e o Y, então é o homem que vai determinar o sexo. Se ele passar o X, vai ser menina, se ele passar o Y, vai ser menino. Olha lá. O homem, gameta o quê? Y, né? Gameta masculino. A mulher, gameta o quê? X, feminino. Para essa filha aqui, ó, o homem passou o quê? X. Ó, o caminho aqui, ó. O homem passou o X. Para esse filho aqui, o homem passou o quê? O Y. A mulher sempre passa o quê? X. Então, observa bem essa imagem para vocês conseguirem entender. A mulher passou X para ele, X para ela. O homem passou X para ela e Y para ele. Por isso que os homens são sempre XY e as mulheres sempre são XX, certo? Alterações cromossômicas. Então, às vezes, quando a gente fala de X, 44 cromossomos, XY, isso a gente está falando um processo considerado normal, tá? Mas pode acontecer algumas alterações durante essa fecundação. Pode ocorrer erro na separação dos cromossomos homólogos durante a formação dos gametas, que nesse caso terão cromossomos a mais ou a menos em relação ao padrão da nossa espécie. Eu não falei que o padrão da nossa espécie são 23 pares da mãe, 23 pares do pai, 44 cromossomos, mais o X ou o X e o Y, né? Totalizando 46. Caso um desses gametas seja fecundado, o zigoto formado terá alteração no número de cromossomos, levando a um aborto natural, se o zigoto for inviável, ao desenvolvimento de indivíduos com anomalias. Vamos ver aqui uma agora. Eu peguei a mais comum, que é a que a gente mais vê pessoas na rua, pessoas próximas a nós, que tem essa síndrome, né? Que tem essa anomalia. Mas não é só a síndrome de Down, tem outros tipos de anomalias cromossômicas, mas eu achei que se a gente falasse da síndrome de Down, vocês já conseguiriam entender melhor. A pessoa com síndrome de Down apresenta o cromossomo 21 em triplicata, ou seja, em vez de um par, são 3 cromossomos. Então, tá vendo aqui, ó? Todos do 1 até o 20 são sempre 2, não são? Um do pai e um da mãe, um do pai e um da mãe. Formando, chega aqui no 20, forma 20, depois com os outros dois forma 23. O que aconteceu aqui no cromossomo 21? Ao invés de vir um do pai e um da mãe, passou o quê? 3 cromossomos. Então, é essa pequena alteração cromossômica, né? Um cromossomo a mais, que ao invés de ser 2 eram 3, que vai fazer com que esse embrião e esse bebê nasça com síndrome de Down. E aí ele vai ter todas aquelas características de uma pessoa com síndrome de Down, né? Todas aquelas características que visualmente e fisicamente a gente consegue identificar como uma pessoa de síndrome de Down, tá?
Então, a síndrome de Down é uma anomalia genética, tá? Então, entendam bem isso, é uma anomalia genética. É uma mudança que aconteceu lá, uma mudança cromossômica, mas é genético, tá? Como este é um autossomo, a condição atinge homens e mulheres. Então, não vai ser só homem que vai ter síndrome de Down, nem mulheres que vai ter síndrome de Down, pode ser os dois. Que apresentam, aí as características, né? Apresentam fenda palpebral oblíqua, o que confere os olhinhos puxados, né? Todas as pessoas que têm síndrome de Down têm o olhinho mais puxado. Dentes são irregulares, então normalmente eles têm uma menor quantidade de dentes ou uma maior quantidade. Dentes, né, bem tortos, então tudo isso é característico. Pescoço e dedos curtos, então normalmente vocês veem que a distância aqui, ó, entre o pescoço e o tórax da pessoa com síndrome de Down é menorzinha. Os dedos das mãos e dos pés são menores, né? Então as mãos às vezes são pequenininhas, os pés são pequenininhos. Retardo mental variável. Aí eu não quero entrar nesse quesito, porque aí pode variar muito. E durante o desenvolvimento dessa criança até a fase adulta, dependendo dos estímulos que os pais, que a sociedade, que os professores for dando, essa criança vai se desenvolver mais e se desenvolver menos. A gente consegue observar que tem pessoas que têm síndrome de Down que tem muito mais dificuldade na sociedade, né, em viver, em trabalhar, em se relacionar, e tem pessoas com síndrome de Down que foram tão bem estimuladas e tão bem desenvolvidas durante a infância e adolescência que na fase adulta conseguem trabalhar, conseguem se desenvolver e até se relacionar amorosamente com outras pessoas, por exemplo. Problemas cardíacos, então, assim, a maior parte das pessoas com síndrome de Down que vai parar muito no hospital, que morre até jovem, é por problemas no coração, né? Eles têm bastante problemas cardíacos. Eles têm miopia, a maioria deles, então normalmente eles usam óculos, e eles têm baixa resistência a infecções, que também são frequentes, certo? Então, pessoal, esse foi um resumo, né, de todo o sistema reprodutor que eu quis falar para vocês lá, desde as glândulas femininas masculinas até o parto e a determinação do sexo. Eu peço que vocês assistam essa aula com bastante atenção para que vocês consigam responder o formulário que eu mandei para vocês, tá? É a partir dessa aula, assistindo essa aula, e como eu falei, se tiver dúvidas, anota para a gente conseguir explicar melhor depois, né, no WhatsApp, vai anotando, e aí vocês vão conseguir responder o formulário que eu mandei o link para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e até semana que vem.